Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. Um jornalista do Azerbaijão, Raim Namazov, foi ferido a tiros e a esposa dele, Aida, morta durante uma emboscada. Isso nesta sexta-feira no sul da França. O casal, exilado na França, estacionava o veículo em um bairro residencial quando foi alvo dos disparos. O jornalista foi ferido nas costas e está internado em estado crítico. Antes de fugir para a França, Raim, pai de 3 filhos, havia sido ameaçado por denunciar fraudes nas eleições do país em que nasceu. O caso é mais um exemplo da perseguição a jornalistas que arriscam a própria vida em busca de uma sociedade melhor. E veja o que é notícia neste feriado de Páscoa. Ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, vai ser julgado por corrupção e tráfico de influência. Rússia devolve na mesma moeda e manda expulsar 60 diplomatas americanos e fecha consulado dos Estados Unidos no país. Explosão de micro-ônibus na Turquia mata 17 imigrantes. Na Tailândia, 20 passageiros de um ônibus que pegou fogo também perderam a vida. E susto a bordo, grupo de turistas é surpreendido por guepardo durante safari na Tanzânia. O Mundo Meio-Dia começa agora. A Rússia devolveu na mesma moeda a expulsão dos diplomatas russos pelos Estados Unidos e mandou embora o mesmo número de diplomatas americanos. A reportagem é da correspondente Heloísa Vilela. Uma resposta idêntica à punição. O ministro das Relações Exteriores da Rússia anunciou a expulsão de 60 diplomatas americanos e o fechamento do consulado dos Estados Unidos em São Petersburgo. Esta semana, a Casa Branca expulsou 60 diplomatas russos e fechou o consulado em Seattle. Mas não foram os únicos. Ao todo, 29 países expulsaram 154 diplomatas russos de seus territórios. Eles acusam a Rússia de ter envenenado o ex-espião Sergei Skripal e a filha dele, Yulia, em uma cidade da Inglaterra. Os dois foram encontrados desacordados em um parque e teriam encostado em um produto químico letal colocado na porta da casa deles. A Rússia nega qualquer participação no crime, diz que vai expulsar diplomatas de outros países e acusa a Grã-Bretanha de desrespeitar as leis internacionais ao impedir o acesso a Yulia. Um mês depois do ataque, ela recuperou a consciência e aparentemente está falando. O pai continua em estado grave. A expulsão dos americanos já era esperada. A pergunta é se essa troca de agressões diplomáticas para por aqui ou se ela é apenas o começo de uma escalada perigosa para as relações internacionais. A porta-voz do Departamento de Estado americano disse que a Casa Branca vai responder e que a Rússia está se isolando cada vez mais. O presidente Donald Trump não se pronunciou e, nos bastidores, dizem que ele não quer provocar Vladimir Putin abertamente. Um micro-ônibus lotado de imigrantes do Afeganistão, Paquistão e Irã explodiu na Turquia. 17 pessoas morreram. O motorista teria perdido o controle da direção e atingido um poste de luz. O micro-ônibus, projetado para transportar 14 pessoas, transportava mais de 50 refugiados. Um segundo caminhão, também transportando imigrantes, estava seguindo de perto e atingiu alguns dos passageiros que caíram do micro-ônibus. 13 pessoas que estavam no caminhão foram detidas. A Tailândia está prestes a permitir a volta das atividades políticas no país. Esse é o destaque da versão em português da agência de notícias France Press. Segundo a agência, o comunicado foi feito pela junta militar que governa o país e que aplica restrições desde o golpe de Estado de 2014. Os militares temem o retorno ao poder da família Shinawatra, que governou o país por 20 anos consecutivos. No Oriente Médio, a notícia é que o Hamas, grupo que comanda a faixa de Gaza, deu início hoje à Marcha do Retorno. A BBC traz a informação de que 5 palestinos que participavam dos atos morreram e pelo menos 350 pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia. As manifestações devem durar pelo menos 6 semanas.
Eu peço desculpas pela manchete errada. Vejo que a notícia no mundo nesta sexta-feira e não quinta-feira. E na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy vai ser julgado por corrupção e tráfico de influência. Ele é acusado de tentar influenciar um juiz para obter informações secretas de um processo. A denúncia surgiu depois que a justiça gravou ligações de Sarkozy com o advogado dele para outra investigação, a de suspeita de financiamento ilegal da campanha de 2007. Mais uma vez, a seleção de ginástica dos Estados Unidos é alvo de polêmica. Depois do ex-médico Larry Nassar ser condenado a mais de 100 anos de prisão, as denúncias de abuso agora chegam ao renomado treinador olímpico do time feminino. Não tem um osso do meu corpo que não odeie John Guedert por tudo que ele fez. Passamos dias e dias tremendo de medo, chorando. Algumas tentaram se matar. As denúncias em tom de desabafo foram divulgadas em uma reportagem da rede CNN, que revela ter recebido de 7 ginastas americanas uma série de mensagens e registros médicos que comprovam anos de abusos sofridos nas mãos do renomado treinador olímpico. Os depoimentos foram gravados em janeiro deste ano, durante o julgamento do ex-médico da seleção, Larry Nassar, que acabou condenado a 175 anos de prisão por abusos sexuais. As atletas americanas agora prometem se unir mais uma vez para pressionar a justiça até que John Guedert seja julgado pelas agressões físicas e mentais que levaram muitas delas a tentativas de suicídio. O treinador já está suspenso da seleção e a polícia diz agora que ele é investigado e que dezenas de vítimas permanecem prestando queixa na delegacia todos os dias para denunciá-lo. Fui obrigada a treinar e competir com uma perna quebrada durante um mês, afirmou essa ex-atleta. Ele nos fazia limpar o chão do banheiro com as escovas de dente, diz Makayla Trush. As ginastas também querem que o treinador seja acusado de omissão, porque, segundo elas, sabia dos abusos sexuais cometidos por Larry Nassar. O treinador John Guedert não vai comentar o caso. Depoimentos absurdos, né? Agora a gente mostra uma história de superação. Um australiano em uma cadeira de rodas subiu mais de 5.000 metros de altitude até chegar ao Monte do Everest, no Nepal. A reportagem é da agência de notícias France Press. Scott Doolan chegou a um acampamento base do Everest por seus próprios meios, se tornando o primeiro paraplégico a fazer a escalada praticamente sem ajuda. Houve momentos em que eu só queria desistir, mas ao ver muitas pessoas no caminho dizendo que isso é inspirador, me levou ao fim. Estou aliviado por ter feito isso. Após 8 meses de treinamento, o australiano de 28 anos realizou sua façanha. Chegou à face sul da montanha mais alta do mundo, no lado nepalês, um lugar que geralmente pode ser alcançado a pé ou de helicóptero. Scott precisava de 10 dias para subir. Durante sua jornada, ele sofreu uma fratura no cóccix. Além disso, houve a quebra de uma das rodas auxiliares de sua cadeira. Os primeiros dias eu fiz isso principalmente na minha cadeira. Alguns trechos tive de escalar com minhas mãos. No 6º dia, o ar começou a diminuir e eu fiquei nas costas de Matt. Quando me recuperei, voltei a usar a cadeira novamente. Doolan está em uma cadeira de rodas desde os 17 anos, quando sua coluna quebrou em um acidente de moto. Do acampamento base, ele foi levado de helicóptero para Katmandu, onde foi hospitalizado. Mas nada de desistir. O aventureiro já tem outros planos: nadar na Austrália nos Jogos Paralímpicos de Tóquio em 2020. Belo exemplo, né? E o nosso giro de câmeras pelo mundo hoje começa com um destino inédito. A gente leva você para a ilha de Saipan, que fica no arquipélago das Marianas, no Oceano Pacífico. No mapa, Saipan fica entre a Austrália e o Japão, por isso já é noite por lá. Na verdade, o sábado já começou. Nesse pedacinho do paraíso aí, a temperatura agora é de 25 graus. Isso porque é noite, hein? Imagina durante o dia. Por lá, relógios marcando meia-noite e 11 minutos. Aí você pode me falar, e com razão, que quase não dá para ver nada, né, por conta de ser noite. Então, por isso, nós separamos uma imagem de quando o sol brilha por lá. Olha só como é que fica. Vamos ver a próxima imagem? Olha só, me fala se não vale a pena incluir Saipan entre os lugares que você precisa conhecer antes de morrer. Belíssimo, né?
E agora a gente leva você para o litoral de St. Joseph, cidade que fica no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Por lá, o espetáculo mais procurado pelos turistas é o pôr do sol, que pelas fotos que eu andei vendo por aí é de tirar o fôlego. No horário local, agora são 11 horas e 11 minutos da manhã, mas a temperatura não é para a praia, viu? Nesse momento, termômetros registrando apenas 1 grau. Eu lembro a você que as imagens que você viu são das câmeras espalhadas pelo mundo do serviço de streaming EarthCam. E a seguir, a gente tem a retrospectiva com os fatos que marcaram o mundo e o grupo de turistas que foi surpreendido por um guepardo durante um safari na Tanzânia. A gente volta já já. Um incêndio que matou 41 crianças na Sibéria, o policial que salvou a vida de um homem nos Estados Unidos e a decisão de Mark Zuckerberg em depor no Congresso americano sobre o escândalo no Facebook. Assuntos que você viu ao longo da semana aqui no Mundo Meio-Dia estão de volta na nossa retrospectiva. Um incêndio em um shopping na Sibéria matou 64 pessoas, sendo 41 crianças. O fogo começou no 4º andar do shopping, onde ficam as salas de cinema. Rapidamente, as chamas e a fumaça tomaram conta do prédio. O presidente Vladimir Putin disse que o incêndio foi causado por negligência e cobrou investigações. Um policial conseguiu salvar um rapaz que ameaçava pular de uma ponte em Nova York, nos Estados Unidos. Nas imagens, os policiais conversam com o homem e tentam ganhar tempo. Ele chega a sentar na beirada da estrutura da ponte. Logo depois, um dos policiais pula em cima do rapaz e consegue jogá-lo no chão. Em seguida, ele foi levado para um hospital, onde recebeu atendimento. Após o escândalo envolvendo o vazamento de dados de usuários do Facebook, o fundador da rede social, Mark Zuckerberg, decidiu depor no Congresso americano, mas já avisou que não vai à Inglaterra dar explicações ao parlamento. Dados de 50 milhões de usuários americanos teriam sido usados para beneficiar a campanha de Donald Trump. Um incêndio numa prisão na cidade de Valência, no norte da Venezuela, deixou 68 mortos e dezenas de feridos. Numa rebelião por causa de superlotação, presos atearam fogo em colchões e tomaram a arma de um agente. Alguns morreram queimados e outros intoxicados. 20 pessoas morreram no incêndio em um ônibus na Tailândia. O ônibus levava 47 trabalhadores de Mianmar para fábricas próximas a Bangkok. O motorista disse à polícia que o incêndio começou no meio do veículo e se espalhou rapidamente. E hoje é sexta-feira, feriadão, muita gente em casa, dia então de viajar com os brasileiros que vivem pelo mundo. Hoje a gente começa o nosso tour com a Flávia Bianchini, de Porto Alegre. Essa foto é de quando a Flávia esteve na África do Sul e foi tirada no topo da montanha Lions Head, na cidade do Cabo. Claro, um belo registro. E agora nós vamos para a Turquia com a Luísa Ferrari. A Luísa tirou essa foto dentro da Basílica de Santa Sofia, um ponto turístico muito visitado em Istambul. A Luísa é mineira, mas há 6 anos mora em Londres com o marido André e com a filha, a Bia. E se você também quer ver sua foto ou vídeo aqui no Mundo Meio-Dia, é só postar lá no Instagram usando a nossa hashtag. Vale lembrar que para aparecer na busca de imagens, o seu perfil precisa ser aberto. Estou esperando a sua participação, hein? Sexta que vem tem muito mais. Agora imagina você fazendo um safari, quando de repente um guepardo pula dentro do carro. Foi exatamente o que aconteceu na Tanzânia. Olha aí as imagens. O grupo de turistas assistia a uma caçada de dentro do veículo quando o animal entrou. Ele passou pela janela e vasculhou o banco de trás. O guia do passeio orientou a um dos turistas que ficasse parado e não fizesse contato visual com o guepardo. Apesar do susto, ninguém se feriu. A gente observa ali o rapaz quase nem respira, né? Imagina o medo naquele momento. Imagina o que passou também pela cabeça. Enfim, uma bela aventura. Vamos encerrar o Mundo Meio-Dia indo lá para o Japão. A notícia por lá é que as cerejeiras floresceram 9 dias antes do previsto, graças ao clima mais quente. Moradores de Tóquio fizeram um piquenique noturno embaixo das árvores para comemorar.
Para muitos japoneses, as flores rosas significam a libertação do inverno gelado. Por hoje é só. Obrigado por mais uma semana juntos por aqui. Que você aproveite bastante o feriado, coma bastante ovos de Páscoa e, claro, tenha um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta, hein? Com as notícias que movimentam o mundo. Até lá.